Pessoal, sejam bem-vindos ao encontro do Economia e Feminismos. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que são os desafios e direitos das meninas. E esse é um tema que muitas das vezes ele é negligenciado, inclusive pelo feminismo, que tende a tratar mais das questões de mulheres adultas, e a questão do direito das meninas e adolescentes tende a ficar menos debatido do que o necessário. Então, hoje a gente está trazendo a Maria Antônia e a Helena para debater essa questão. E elas são meninas incríveis, com um histórico de militância e de ativismo incríveis. Eu vou deixar que elas se apresentem. E esse é um encontro que eu acho que tem tudo assim, para trazer uma nova visão sobre questões que muitas das vezes passam despercebidas e que são extremamente necessárias para o debate feminista. Então, sejam muito bem-vindas, Helena e Maria Antônia. Fiquem à vontade para começar a apresentação, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, primeiramente. Boa noite, Carol. Boa noite, meninas. Bom, meu nome é Helena Branco, eu tenho 18 anos, eu sou de São Paulo. É incrível para mim estar aqui hoje, eu sou aluna do curso, então hoje aqui podendo compartilhar com vocês, podendo estar tendo espaço para compartilhar isso com vocês é muito legal, porque é um tema que me toca, assim, num lugar tão pessoal, né, claro. Então, assim, como a Carol falou, o feminismo, né, a questão dos direitos das meninas me interessa muito. Eu faço parte do Girl Up, eu e a Maria Antônia. O Girl Up é um movimento global da Fundação ONU pela Igualdade de Gênero, que treina, inspira e conecta meninas do Brasil e do mundo inteiro para que a gente possa se tornar líderes pela igualdade de gênero, né, para que a gente possa se tornar ativistas, né, pela igualdade de gênero, líderes nas nossas comunidades. Então, assim, a gente tem muito interesse nesse tema, a gente está trabalhando há um tempinho com esse tema, e é isso. Maria Antônia? Oi, gente, vocês me escutam bem? Boa noite. Eu me chamo Maria Antônia, obrigada, Helena, pela rápida introdução. Me chamo Maria Antônia Desidério e eu tenho 20 anos. Eu sou de Salvador, Bahia, e eu faço faculdade de Direito na USP. E eu também faço parte do movimento do Girl Up e faço parte de outra instituição também, que é a Woman Deliver, e a Helena também faz parte. E é uma honra estar aqui para falar com vocês. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa, mas eu estou muito empolgada também, porque eu acho que o assunto tem muita relevância e só de vocês estarem dispostas a ouvir e abrir o espaço já mostra que, enfim, estamos no caminho do progresso, né? Esse é o Mentimeter, eu peço que vocês preencham rapidinho. E vai aparecer uma nuvem de palavras. Eu vou dar uma rápida lida nessas palavras que surgiram com esse questionamento, né? O que é que a pré-adolescência significou para vocês? E insegurança, medo, divisão, desafio, descoberta, incompreensão, timidez, ansiedade, pressão, desconforto, desilusão, comparação, opressão, empoderamento, competição, inovações, liberdade, transformação, amizades, cobrança, confusão, desespero, desconhecido, hormônios, esforço. Eu acho que essa nuvem mostra justamente o que a gente vai falar ao longo do encontro, mas que é muito preocupante, né? A situação da pré-adolescência e da infância. Como vocês puderam ver, a maior palavra foi incompreensão, foi medo, foi pressão, foi desconforto. E aí eu vou deixar para a Helena falar um pouco mais sobre o que significaria ressignificar isso, né? E como isso poderia ser feito. E quais são os direitos, né? Porque ali a gente viu muito de descoberta. Mas como que a gente se descobre? Em que momento que a gente se descobre? E acho que vou deixar para a Helena continuar. Vai lá, amiga. Nossa, Maria Antônia, esse exercício foi muito legal, assim, foi muito interessante. Muito obrigada a quem compartilhou, porque é algo muito pessoal, né? A gente vê ali palavras que são, assim, né, tem um cunho muito pessoal, então muito obrigada por todo mundo que compartilhou. E eu acho que, assim, antes de dar as respostas, eu queria que vocês, assim, pensassem sobre a primeira pergunta que eu vou fazer. Eu vou responder da minha maneira, mas eu gostaria que, após essa reflexão que vocês fizeram,
também pensar o que é direito das meninas, né? Quando vocês pensam em direito das meninas, o que vocês pensam? Vocês podem não pensar em nada, vocês podem nunca ter ouvido falar disso. Eu conheço muita gente, sabe, que, enfim, independente do grau de instrução da pessoa, sabe? A pessoa pode ou não ter ouvido falar disso. Mas pensem com vocês um pouquinho agora, o que isso significa para vocês, porque aí no final do encontro vai ser interessante a gente olhar, né, o que a gente pensava antes, o que a gente pensava depois, e o nosso objetivo é exatamente fazer vocês, né, desafiar vocês nessa questão, e a gente quer que no final vocês saiam com mais conteúdo, com mais coisas que vocês descobrirem, nessa descoberta de coisas, de temas tão importantes do direito das meninas. Então, bom, o que é direito das meninas, né? Quando as pessoas me perguntam, a primeira coisa que eu falo são direitos humanos, né? Porque direito das meninas nada mais é do que os direitos humanos sobre os recortes de gênero e de idade. Então, assim, de maneira simples, isso são os direitos das meninas, e eu vou tratar nesse encontro, a gente vai tratar nesse encontro através desse viés, essa questão de direitos humanos, né, sobre esses recortes. E que faixa etária eu estou considerando também, só para vocês terem uma base. Meninas, geralmente a gente considera até os 18 anos, assim, vai depender, eu digo assim, quando a gente vê, por exemplo, a legislação, ou a gente vê falando de meninas, geralmente até os 18 anos, mas vai depender muito da organização que, enfim, você vai estar lendo uma pesquisa, uma notícia, vai depender muito da organização que produziu esse dado, que está falando sobre isso. Eu aqui vou estar falando de meninas englobando infância e adolescência, né? Então, se eu quiser ser mais específica, eu vou falar, tipo, a menina mais jovem, que eu vou querer dizer criança com isso, ou a menina adolescente, que eu vou estar falando mais adolescência, mas quando eu digo menina, mais criança e adolescência, só para vocês terem uma base, assim, né? Bom, então vamos começar por qual é a importância da gente falar desse tema meninas, né? Eu consigo pensar em muita coisa, eu pensei em muita coisa, então eu separei em 3 tópicos essa importância, né, essa resposta eu separei em 3 tópicos para ficar mais fácil para vocês, acho que ficar mais claro também. E o primeiro deles é que, assim, raramente as meninas são tratadas como um grupo em particular, né? Então a gente ouve muito falar crianças, adolescentes, jovens, e raramente a gente vê o recorte de gênero nisso, né? Até na literatura especializada, a gente vê pouco a questão, o recorte de gênero, né? Sendo que as marcações de gênero são tão relevantes, né? São muito relevantes a gente dizer, porque as meninas são desproporcionalmente, né? Claramente desproporcionalmente afetadas pelas violações dos direitos humanos, e a gente, como é que os estudos não estão abordando isso, né? Então, assim, se por um lado a universalidade desses direitos é importante porque a gente vai estar garantindo os mesmos direitos para todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente vai estar falhando em olhar para as situações específicas, né? Para essa marcação de gênero que precisa de uma abordagem específica, uma abordagem diferente. Então, assim, o primeiro ponto é reconhecer essas particularidades, né? Reconhecer o que essa intersecção, né, de gênero e de idade vai impactar esses indivíduos, né? No que isso vai impactar o acesso aos direitos, né, a proteção desses direitos. Esse é o meu primeiro ponto da importância. O segundo também é uma coisa que, assim, a Carol estava falando no começo do encontro, pareceu que a gente tinha combinado, porque, assim, ela falou exatamente sobre as coisas que eu pensei, assim, primeiro, sabe? Nossa, Carol, a gente muito em sincronia, assim, porque ela falou exatamente da gente entender também, não entender o direito das meninas, eu vou um pouquinho além também do que a Carol falou, não só como um tópico à margem da igualdade de gênero, né, mas como um objetivo em si, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, porque o direito das meninas é aquele tópico lá na margem para que a gente conquiste esse objetivo. Então, a gente precisa parar de olhar para isso, né, como esse tópico à margem, mas sim um objetivo em si, né? E a igualdade de gênero como um reflexo desse objetivo que a gente quer atingir. Né? E o terceiro tópico também, que é muito relevante, que a Carol também falou sobre isso, é a questão de que as violências não começam na fase adulta, né? A gente tende a olhar e a reconhecer essas violências de gênero quando a mulher está na fase adulta, mas essas violências não acontecem só lá, né? Elas são um reflexo de uma vida em que essa mulher foi uma menina e foi sofrendo essas violências, né? E assim, isso vai ser um reflexo que vai acontecer de todas as outras, as diversas violências que aconteceram ao longo da vida dela. Então, a importância da gente é muito importante, né? A gente, enfim, governos e sociedade, a gente reconhecer a importância de empoderar essa menina ao longo da vida dela, né? E não só na fase adulta. A Viviana Santiago, que trabalha com a questão de gênero na Plan International,
ela fala muito sobre isso, sobre a questão de a gente não tratar o direito das mulheres como um band-aid, né? Então, assim, a gente não pensar só quando a mulher já passou toda aquela vida de violência, já passou todas aquelas experiências e a gente tá ali trabalhando com ela naquele momento, né? É importante a gente também pensar naquelas meninas, né? Pensar, né, pô, e se a gente trabalhasse com isso, fazendo com que as meninas entendessem desde cedo o que são os seus direitos, o que seriam essas violações e como é que eu posso, quem pode proteger meus direitos, quais são os mecanismos de proteção dos meus direitos, né? Então, e se a gente fizesse esse trabalho coordenado, né? Obviamente, esse trabalho importantíssimo da gente fazer com as mulheres já adultas, mas também não esquecendo dessas meninas, né? Não esquecendo que essa violência não começou lá. Essa violência, né, veio se acumulando, veio acontecendo várias outras até ela se refletir na vida adulta. Então, assim, um exemplo também que eu acho que é muito relevante para deixar isso mais claro que eu falei é a questão das mulheres na política, né? Porque, assim, existem trabalhos sensacionais sendo realizados com relação às mulheres na política de tentar, de ajudar as mulheres a produzirem, por exemplo, campanhas mais fortes, né? Campanhas mais competitivas. Então, a gente vê coletivos e organizações focadas nisso, em preparar as mulheres para essa candidatura de maneira sensacional e conseguem, né, emplacar e as mulheres chegam lá no Congresso através dessas ações sensacionais. Mas é importante também a gente pensar que muitas dessas mulheres que muitas vezes gostariam, crianças, de fazer parte disso, quando elas chegam na idade adulta, isso nem passa pela cabeça delas, né? Então, por que muitas das meninas e mulheres não passa nem pela cabeça delas a possibilidade de se candidatar, a possibilidade de ocupar aquele lugar, né? Então, pensar também de quando ela é menina, ela vai internalizando tudo aquilo, né? Que as violências que sejam simbólicas, práticas materiais, que ela vai ouvindo. Então, por exemplo, de que aquele não é um lugar que ela possa ocupar, né? Porque eu lembro até quando eu era mais nova, eu olhava, por exemplo, o Congresso e pensava aquele lugar como um lugar de homens brancos de terno, sabe? Aquilo para mim era política. E se você gosta de política, as pessoas vão dizendo ao longo da sua trajetória, né? Tipo, mas isso não é para você, né? Mas você vai estudar isso? Tanto nas exatas também, né? O quanto de mulheres que não poderiam hoje estar produzindo coisas sensacionais e amavam exatas e agora não vão mais porque foram uma vida inteira de violências que essas mulheres foram sofrendo, dizendo, olha, não, porque esse lugar não é para mulher, esse lugar não é um lugar seu para você ocupar. Então, assim, isso é muito importante, né? Essa internalização de que não é um espaço seu para você ocupar é uma violência muito grande, que, assim, é importante a gente realizar esses trabalhos, né? Assim, a curto prazo, digo, dessas mulheres que já querem se candidatar, por exemplo, a que elas possam fazer uma candidatura forte, mas também é importante a gente pensar, e se essas meninas tirassem da cabeça, né? A gente fizesse um trabalho com elas para elas entenderem que aquele lugar é um lugar, assim, para ela ocupar. É um lugar que ela deve ocupar, é um lugar de direito. É assim que a gente vai, sabe, passar a barreira dos 15%, seja na política, seja em cargos de poder. Então, assim, tem muito a ver também com essa construção, né, com os papéis tradicionais de gêneros, os estereótipos. E é uma coisa que, enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para deixar, assim, um gostinho para vocês irem refletindo sobre isso, sobre a importância, né, de discutir meninas. Né? E, bom, agora, para falar sobre a questão das meninas na literatura e os direitos das meninas na literatura, vou pedir para Maria Antônia, maravilhosa, falar um pouquinho mais para a gente sobre o panorama da legislação nacional e internacional, avanços, retrocessos. Então, Maria Antônia, por favor, brilhe e explique para a gente mais sobre isso. Obrigada, Helena. Eu gostei muito dos pontos que você fez e eles são realmente muito importantes. Gente, eu até queria fazer um relato pessoal, que eu acho que o que a Helena falou sobre política me toca bastante. No meu terceiro ano, né, ano passado, eu me candidatei para participar de um projeto educacional promovido pela Câmara dos Deputados, que se chama Parlamento Jovem. E foi um programa que eu descobri no meu terceiro ano. Na verdade, eu descobri no meu primeiro ano, só que eu nunca tive coragem de me inscrever um projeto de lei para que, enfim, fosse submetido a um processo seletivo, porque eu acreditava que eu não teria capacidade de fazer isso. E quando eu participei desse projeto no ano passado, eu submeti um projeto de lei que falava sobre a situação dos moradores de rua, era um projeto de lei, uma política pública para acabar com a situação de rua no Brasil, e eu acabei sendo eleita presidente, e com isso veio
outras coisas que me fizeram pensar. Eu fui eleita presidente de um projeto que eu achava que eu não tinha capacidade alguma de participar, enfim, de passar. E me deram muitos títulos. E esses títulos me fizeram pensar. O título de primeira mulher sendo presidente, depois o título de primeira mulher negra sendo presidente, depois primeira mulher negra nordestina sendo presidente desse projeto. E sendo que é um projeto educacional. Ele nem é assim, é como, né, em linguagem, assim, se vocês me permitirem popular, é um faz de conta, para que os jovens entendam no ensino médio que eles podem fazer parte desse arcabouço jurídico do legislativo, desculpe, do país, né? E aí, puxando justamente para essa vivência específica que eu tive com esses muitos títulos, e ali eu entendi que muitos olhares e muitos questionamentos acerca do que eu falava, e depois eu vou puxar mais para isso, porque quando eu era menor, né, quando eu era menina, que agora eu sou uma jovem adulta, 20 anos é jovem adulto, segundo, enfim, as leituras e a literatura, mas eu me considero ainda adolescente. Mas eu vou puxar um pouco mais para a questão legal disso, né? E eu vou dizer logo, eu não sei muito, porque, enfim, estou no meu primeiro ano da faculdade de Direito, assim, mas eu vou falar sobre o que eu já aprendi no Woman, no Grow Up e, enfim, participando do Roda Baiana e discutindo com outras meninas também de 14, 12, 15 anos sobre. O primeiro choque que eu percebi entrando na universidade e estudando o direito foi que eu entendi a história dos nossos códigos. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente sabe, a gente tem um aparato legislativo que é piramidal, a gente tem a Constituição, nós temos os códigos, os estatutos, as leis ordinárias, enfim, é um escalonamento. É o que o Kelsen, que é um grande teórico jurídico, ele falaria que é o sistema escalonado jurídico, e que a gente faz a respeito disso. Por que eu estou ponderando isso? Eu estou ponderando porque eu queria fazer uma reflexão histórica sobre. Porque de onde que vem o nosso sistema jurídico, né? Ele veio do sistema jurídico romano. E os romanos, como vocês sabem, eles foram conhecidos justamente pela grande habilidade deles de conquistar territórios, de se desenvolver com outras culturas, mas também, e aí a gente faz uma coisa que, por exemplo, os meus professores estariam me condenando aqui, eles eram extremamente machistas, não é? Eles falam isso, eles falam, não, mas a gente não pode julgar os romanos, eles viviam em outro tempo, enfim, não sejam anacrônicos, mas a gente precisa ter essa lente sobre a história para que, enfim, ela possa ser mudada. E aí o direito romano, ele está muito, muito ligado ao nosso direito, ao nosso sistema jurídico. E o nosso Código Civil é uma grande demonstração disso. O nosso Código Civil é dividido em parte geral e a parte do Código, e a parte geral veio justamente do digesto. O que era o digesto? O digesto era a compilação de todas as leis feitas no Império Romano pelos pretores, que eram uma espécie de legisladores, mas ao mesmo tempo eram juízes, era um sistema muito desenvolvido, né? Ao mesmo tempo que ele legislava, ele sancionava. E Justiniano, que foi o grande imperador, compilou tudo e fez o que a gente chama hoje de digesto. E é muito estudado pelos civilistas. E nesse digesto ele tinha a parte geral. O que essa parte geral quer dizer? E o que isso tudo tem a ver com o direito das meninas, né? Vocês devem estar me perguntando. Estou divagando aqui, mas vai fazer sentido. A parte geral do digesto, ela ensinava esses pretores a ler as leis. Aí você vai perguntar, o que é isso, mano? Então, como assim ler as leis? Todo mundo sabe ler lei. Não, na verdade, essa parte geral, ela ensinava os homens das leis, e homens entre muitas aspas, porque, enfim, essa denominação é muito, enfim, sexista, mas os homens da lei a entenderem os litígios e as definições do mundo real no mundo jurídico, né? Que a gente tem um problema e aí a gente passa para o mundo jurídico através da lei para que ele seja previsto. E aí a gente chama isso de fenômeno da juridicização do fato. É uma palavra bem difícil, mas, enfim, juridicização do fato. E essa parte geral, ela ainda está no nosso Código Civil e ela ainda é muito utilizada pelos juristas, mas ela mostra um ponto que é o de como que as leis ajudam a se interpretar o mundo real. E o papel das instituições perante isso, né? E aí eu queria trazer também a fala do Orlando Gomes, em 1963,
quando ele estava apresentando o anteprojeto do Código Civil brasileiro. E ele estava falando sobre, olha isso, ele estava falando sobre a questão da igualdade dos cônjuges. Eu nunca sei falar essa palavra, mas é cônjuges, é engraçada, mas enfim. Ele estava falando sobre a igualdade, né, dos direitos entre os cônjuges no anteprojeto no Código Civil em 1963. E o Orlando Gomes, ele vai falar que os legisladores, né, os homens da lei, eles têm o caráter não só de solidificar no mundo jurídico os fatos, mas eles também têm o dever moral de se antever e de não se prender a aspectos retrógrados. E o que é que ele quis dizer com isso? Ele usou palavras bonitas para dizer, gente, a gente tem que parar um pouco e perceber que as mulheres estão lutando aqui por uma série de direitos e que a gente não pode ir contramão disso. Então, a gente pode perceber nessa rápida e sucinta apresentação de que o papel da mulher, né, na lei, ele nunca foi previsto de antemão. Sempre foi algo requisitado, algo que foi, assim, posso dizer, lutado muito para que fosse ali colocado no papel. E isso a gente vê no fenômeno das minorias de maneira geral. Isso, baiano. Por isso que eu citei ele, que eu sou baiana também. Eu gosto muito dele. Então ele mostrava justamente isso, né? E eu acho essa reflexão muito importante para a gente entender, por uma lupa assim, um pouco mais jurídica, onde que as mulheres e principalmente onde que as meninas entram nisso. Porque eu pensei em trazer, assim, arcabouços institucionais, mas eu acho que essa reflexão do Orlando Gomes, quando ele fala sobre o Código Civil, o papel do legislador nisso, é muito importante. E onde que estão as mulheres legislando sobre? Né? Aí a gente pensa, poxa, se tivesse mulheres legislando sobre, talvez a questão das meninas fosse um pouco mais vista, né? Um pouco mais visível. Então, por isso que eu acho importante também a gente discutir sobre isso, mas não só. Porque a gente não pode falar justamente o que a Carol e a Helena falaram. A gente não pode só tratar a situação das meninas como se fosse um modus fim, né? Ela tem que ser a ação por si mesma. Ela deve ser o empoderamento por si mesma. E aí eu queria trazer o exemplo de como que a lei ajuda a modificar a realidade através do clássico exemplo que a gente utiliza, né? Que é sempre do sufrágio feminino. E o sufrágio feminino brasileiro foi muito tardio, foi na Constituição de 34 pelo Vargas, e ainda assim foi num momento muito conturbado político do país, né? Mas, enfim, houve, e agora a gente tem o direito de votar, mas ainda assim a gente vê que na política a gente ainda não tem uma representatividade muito boa, somos apenas 15% no Congresso, como a Helena muito bem disse. E também a Lei Maria da Penha, que foi outro exemplo de luta extrema para que o mundo jurídico percebesse o que acontecia de fato. Gente, para que os juristas entendessem e colocassem o que era feminicídio, foi um parto. Foi um parto. Foi, assim, algo que ainda gera muitas controvérsias, muitas piadas, muitos homens juristas mesmo, tipo, estudados, eu fico assim até abismada, leem uma lei tão complexa e falam, nossa, deveria ter uma lei João da Penha, ou então Neymar da Penha, umas coisas assim, enfim, não vou entrar no mérito, mas eu acho que não devemos nem falar sobre, porque, enfim, né, a gente olha isso e sai correndo, olha e dá meia volta. E sobre a questão das meninas em específico, a gente vê que elas estão numa massa cinzenta, porque como a gente viu, né, a Constituição de 88 foi uma Constituição cidadã, que veio querendo trazer um aspecto mais democrático, foi no período ali de redemocratização do país, e aí a gente teve a figura dos estatutos. E o que são os estatutos? Os estatutos eram justamente para prever essas minorias que nunca foram vistas. Só que a gente ainda, né, no nosso imaginário, a gente ainda tem que elas não têm força de lei. Porque quem que tem estatuto? Idoso e criança. E a gente vê que, como eu já disse, as mulheres não têm muita previsibilidade no mundo jurídico, porque os juristas, eles tendem a dizer que eles são neutros, eles nunca usam homem, eles usam pessoas. E aí a Hawking, né, a Susan Hawking, é uma grande cientista política de Stanford, ela vai falar da ineficácia desses termos neutros, porque, na verdade, eles não estão ali para incluir ninguém, eles, na verdade, estão para excluir de uma maneira mais, assim,
bonita, uma maneira mais esquiса, assim, né, de dizer. E aí as meninas, elas estão nessa massa cinzenta que elas são previstas pelo Estatuto da Criança e, enfim, por essas novas leis que são, por exemplo, sei lá, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que prevê sobre violência em específico. Eu acho que é um exemplo muito bom, porque é uma lei que eu admiro bastante a formulação e defendo muito para que não seja modificada. E aí elas ficam nessa massa cinzenta, porque elas não são nenhum nem outro, elas são ambos. E aí eu queria trazer um exemplo do Código Civil, que é a Lei 13.811, que ela vai legislar sobre o casamento. E ela está no nosso Código Civil, que, como eu disse, é extremamente romanista, enfim. Ela vai proibir, e essa lei é do ano passado, gente. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente tem 20 anos. E vamos lá. Ela vai falar que o casamento infantil para menores incapazes, imparcialmente incapazes, né, que são, enfim, as crianças de 16 anos, é assim que a nossa lei vê, ele vai ser proibido mediante qualquer aspecto, porque antes ele era permitido se fosse em caso de gravidez e para se prevenir prisão. Então, vocês vejam que até o ano passado, ainda se era permitido no mundo jurídico o casamento de meninas de 16 anos nesses dois casos. E o de gravidez era justamente com a resposta de defender-se a honra. Então, a gente vê que mesmo no mundo jurídico, em que a gente tem as coisas assim, né, e os juristas amam falar isso, meus professores amam dizer que eles são, assim, positivistas, ou então kantianos, e que, nossa, não, porque está no mundo jurídico, nós temos que nos antever, mas, na verdade, ele serve como um mecanismo para ditar a realidade, né, porque eles falam, não, a gente só legisla sobre o que acontece, mas eu acho que não. Eu acho que, na verdade, as leis, de certa forma, elas fazem o caminho duplo. Tanto elas falam sobre a realidade, mas como elas também ditam a realidade. E não é à toa que muitos movimentos feministas, enfim, em suas histórias, lutaram para que legislações fossem mudadas, tal qual a importância que elas têm. Então, a gente pode perceber que as meninas, justamente, não são vistas. A lei é justamente cega para esse ponto, porque elas são um ponto de uma massa cinzenta, como se fosse um quarto iluminado que tivesse uma quina que a luz não conseguisse penetrar, porque é muito complexo e as pessoas têm medo de colocar isso explícito na lei. E aí, a Helena vai falar um pouco mais da importância e eu acho que eu posso concluir meu raciocínio por aqui. Obrigada, gente. Nossa, Maria Antônia, que aula, hein? De verdade, muito, muito obrigada por dar essa perspectiva, assim, eu realmente não tinha essa perspectiva jurídica da coisa. Então, acho que eu vou agora puxar para um ponto, assim, para pontos mais específicos, né? A gente falou, assim, do geral, qual a importância, como é que tá a situação das meninas na legislação. Agora eu vou falar sobre alguns tópicos específicos, né? Tópicos e dados também sobre os direitos das meninas do Brasil. Já digo de antemão que são muitos tópicos, né? A gente pode olhar muitos tópicos através da lente dos direitos das meninas, mas assim, eu separei alguns aqui pra gente, alguns que são menos mainstream, por assim dizer, alguns que a gente ouve falar menos, e não é porque eles não são importantes, não é porque eles não acontecem, é importante ressaltar, mas é porque eles foram naturalizados. Então, todas as coisas aqui, pensem no porquê a gente não fala sobre elas, se é porque elas não acontecem, vou dar os dados para vocês, ou se é porque elas foram naturalizadas, né? Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala da questão do direito das meninas, né, e do que eu estava falando para vocês das mulheres na política e dessa visão das meninas, né, de poder ocupar um espaço ou não, é muito importante a gente citar a questão dos papéis tradicionais de gênero, né, e dos estereótipos de gênero. Então, assim, como é que essas normas sociais vão guiar, né, essa menina para dizer o que é socialmente aceitável ou não, como é que deve ser o comportamento dela ou não, como é que vai ser essa oportunidade, né? Porque a gente fala também quais vão ser as oportunidades que vão ser apresentadas para ela ou não. Então, eu citei a questão, por exemplo, da política, das mulheres nas ciências exatas que sejam, nas ciências no geral mesmo, né? E assim, a Carol compartilhou com vocês antes do nosso encontro um vídeo muito interessante. E uma questão que eu acho também relevante a gente falar e que eu acho que a gente muitas vezes nem presta atenção é a questão, por exemplo, dos brinquedos que a gente dá para meninos, para meninas, né?
Eu fiz um texto sobre isso, um tema assim, que me encantou bastante, então vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso, porque assim, a gente tem muito claro, assim, né? Eu brinco que um dos lugares que eu mais gosto de entrar é nas lojas de brinquedos, assim, e mais ainda de quando eu era criança, eu gosto mais agora, porque eu olho, assim, e você vê muito claramente, né, a distinção entre os brinquedos azuis e brinquedos rosa, que é o que eu chamo, né, a distinção daqueles que são ditos para meninos ou para meninas, né, porque assim que você entra, por exemplo, na loja de brinquedo, dá aquela olhada assim, já vem o atendente perguntar, mas você quer um presente para menina ou para menino? Porque isso já vai ditar muita coisa, né? Isso vai ditar se vai ser uma panelinha ou se vai ser um carrinho, por exemplo, né? Então, assim, tem vários estudos muito interessantes, especialmente internacionais, sobre isso, sobre essa questão dos brinquedos e do desenvolvimento das crianças, né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, os brinquedos para meninos, os brinquedos azuis, que eu chamei, a gente vê muito, né, blocos, quebra-cabeças, coisas que vão estimular ali as habilidades visuais, espaciais da criança. Enquanto para a menina, a gente vê mais habilidades sociais, comunicação. Mas, assim, a gente vê muito, né, aquela coisa bem para limitar, de certa forma, né, a menina naquele ambiente doméstico. Porque é assim que a gente pensa nos brinquedos rosa, brinquedos para menina, bem, entre aspas, a gente pensa na boneca, brincar de casinha, a loucinha. Então, assim, pelo menos eu, quando era criança, eu literalmente, eu ganhei um brinquedo que era de lavar a louça. Era um brinquedo de lavar a louça, era uma pia, assim, sabe? Então, assim, o que isso quer dizer, né? Se a gente vê, né, mais uma vez, esse sistema querendo limitar a mulher ao doméstico, né? Então, esses papéis tradicionais de gênero têm muito a dizer sobre quais vão ser o que você vai entender como suas oportunidades, né? Porque tem um documentário também muito legal que eu gostaria de recomendar para vocês, que chama Repense o Elogio, que fala também sobre esses estereótipos de gênero, como é que a gente elogia as meninas, né? Porque é muito interessante ver que geralmente os meninos as pessoas elogiam como corajosos, fortes, valentes, e as meninas é princesa, fofa, delicada, né? Então, como é que vai ser a internalização daquilo para a criança, né? Porque você vê nesses documentários, nessas pesquisas, que a criança vai, desde sempre, né? Ela vai perceber essa dinâmica de gênero. Ela vai perceber que existem determinados lugares para mulheres e para homens, como, né, a convivência na família, na sociedade, vai deixar isso muito claro. Então, é um grande fator limitante, né? Um fator limitante que vai limitar, mesmo que inconscientemente, vai limitar essas meninas. A escola também vai socializar, né, o gênero. Então, assim, eu vejo muita gente falando, por exemplo, que não, escola não é espaço de se discutir gênero. Sendo que estamos discutindo, estamos fazendo práticas, né, com base no gênero toda hora na escola. Seja nos conteúdos, né, nas atividades, nos mecanismos de controle dos alunos, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode. E um dos exemplos que eu trouxe, por exemplo, é das inúmeras, milhares de consequências que a gente tem nos papéis tradicionais de gênero, é a questão do trabalho infantil doméstico. Isso é uma coisa muito importante também que a gente fala pouco. O trabalho infantil doméstico afeta majoritariamente meninas e é uma questão assim que tem marcações de gênero muito claras. Eu trouxe aqui para vocês também alguns dados de uma pesquisa muito importante, muito interessante. Recomendo vocês também depois darem uma olhada, que é o Por Ser Menina no Brasil, da Plan International, foi realizada com jovens meninas de 6 a 14 anos, de 5 regiões brasileiras. E alguns dados dessa pesquisa. 77% das meninas afirmaram lavar a louça, enquanto 12% dos meninos afirmaram lavar a louça. E aí a gente tem outro dado também, por exemplo, limpar a casa. 66% das meninas falaram que limpam a casa, enquanto 11% dos meninos limpam a casa, né? Então a gente tem claramente essa marcação, dizendo, você é menina, então você nasceu para isso, é o seu dever fazer isso, né? Então a gente tem aí também uma coisa, a gente fala muito, por exemplo, da dupla jornada das mulheres, né? Obviamente a gente tem que falar, é um tema importante. Mas as meninas desde cedo estão engajando nessa dupla jornada, né? Que não seja, muitas vezes elas não estão trabalhando, mas elas estão estudando e fazendo esse trabalho doméstico, né? Porque enquanto você está fazendo esse trabalho doméstico, a menina tá ali, seja lavando a louça, limpando a casa, enquanto o menino tá jogando bola, tá brincando, tá, sabe, tendo seu momento de lazer, ou seja, fazendo a lição de casa, sabe? Como é que vai ficar, por exemplo, a saúde mental dessa menina em comparação ao menino, né? Como é que... Enfim, tem várias coisas que a gente pode ver aí, o quanto que, né, mais uma vez, os papéis tradicionais de gênero vão só limitar e reforçar a permanência das meninas nos limites domésticos, né?
Então, isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Outro tópico também que eu trouxe, que a Maria Antônia falou também, muito legal você ter trazido também um tópico sobre isso, é a questão do casamento infantil, que é também algo que a gente fala pouco, porém, como eu disse, não é por não acontecer, é por a gente ter naturalizado. Então, assim, o Brasil hoje é o 4º país no mundo em números absolutos de casamento infantil. 4º país no mundo, gente, em números absolutos de casamento infantil. E a gente quase não fala sobre isso, né? E aqui o pessoal do Sudeste, então, uma beleza, que todo mundo fala assim, não, porque isso é coisa que acontece lá no Nordeste, lá no Norte, não acontece aqui. Gente, acontece em todas as regiões, entendeu? Acontece no Brasil inteiro. É um problema, assim, né? É um problema e é uma coisa que a gente tem que olhar, não só entender as meninas, né, como essa coisa periférica, vamos ver o casamento infantil, vamos ver tudo, mas falar com essas meninas, ter a perspectiva dessas meninas também é muito importante. E tem um documentário que eu gosto muito sobre isso, para vocês também terem a oportunidade de aprender mais sobre o assunto, porque infelizmente, né, não dá para falar tudo aqui sobre casamento infantil, mas tem um documentário que vocês vão achar no YouTube. Aliás, o outro documentário também que eu disse está no YouTube, Repense o Elogio. E esse documentário do casamento infantil tá no YouTube, é da Plan International. É só digitar lá, casamento infantil, Plan International, vai aparecer. É um documentário sensacional, que traz a perspectiva das meninas. A Plan International faz um trabalho sensacional com o direito das meninas, enfim, infância e adolescência, faz um trabalho muito interessante. E é um documentário que vai trazer exatamente essa perspectiva. E a Maria Antônia citou essa coisa muito importante, né, que por conta da gravidez e tal, como é que isso influenciava o casamento infantil e tudo. E a gente teve uma vitória, que foi essa lei, né, que não foi permitido o casamento, né, até os 16 anos. Mas, assim, são várias as razões, né, por que aconteceria esse casamento infantil. Seja para lidar com uma gravidez indesejada, seja para controlar a sexualidade dessa menina, né, para a família ter esse controle, ou a segurança financeira também, porque aí a família muitas vezes vai ser uma família sem boas condições financeiras, que vai olhar para aquela menina e falar assim, olha, a melhor chance que você tem vai ser casando com esse cara, entendeu? Então, assim, o desejo, muitas pessoas falam do desejo das meninas também, né? Mas é um desejo que a gente tem que questionar muito, né? É aquele desejo que a gente tem que olhar quais foram as oportunidades que foram apresentadas para essa menina. Por que ela acha que a melhor opção para ela é sair de casa? Entendeu? Porque o que acontece na casa também tem muita questão da violência que ela pode estar sofrendo, dessa falsa sensação de liberdade que ela vai ter quando ela casar. Então, assim, tem várias coisas, né? E quando essa menina casa, ela vai ser esperado dela que ela abandone os estudos para assumir as responsabilidades domésticas, né? Então, assim, falando sobre estudos também, 1/3 da evasão escolar das meninas no mundo se deve ao casamento infantil. E agora, para trazer também outros dados, eu disse que o Brasil é o 4º país no mundo com dados absolutos de casamento infantil. São 554 mil meninas, o Banco Mundial estima, de 10 a 17 anos que são vítimas do casamento infantil no Brasil. E 65 mil dessas meninas têm entre 10 e 14 anos, gente. 10 e 14 anos. Então, assim, é um negócio que não é porque não acontece, né? Acontece e a gente só naturalizou isso. E agora, indo para outro tópico também, que acontece muito, a gente só naturalizou isso, a gente não fala muito sobre isso, é a questão da gravidez na adolescência, né? Então, assim, a maternidade em uma idade tão jovem pode, na maioria das vezes, né, resultar em complicações, seja durante a gravidez ou no parto, e ela tem um risco de morte muito maior do que a média, essa menina, né, se ela engravidar numa idade tão jovem. E, assim, as complicações na gravidez e no parto na adolescência são a principal causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos em países subdesenvolvidos. Então, assim, é algo que a gente precisa muito pensar, né? Por exemplo, no Brasil, se a gente for olhar para dados, 1 em cada 5 bebês brasileiros são filhos de mães adolescentes. Né? São mais de 400 mil casos por ano aqui no Brasil. E outra coisa também, assim, deixar vocês pensando sobre esses dados, mas também falar sobre a questão da violência obstétrica. A gente tinha falado um pouquinho disso no encontro passado, assim, mas eu queria trazer também, puxar uma sardinha, né? A minha mãe, ela é enfermeira obstetra, e a gente fala muito sobre isso, o quanto que é importante a gente reconhecer isso, né? Especialmente agora, em tempos que as pessoas que
que tentam não falar sobre isso, tentam silenciar, no caso, né, essa discussão, fica mais importante ainda a gente falar sobre isso. A questão da violência obstétrica contra as meninas, então essa coisa de ridicularizar, né, a menina. Muitos profissionais da saúde podem chegar lá e ridicularizar e humilhar essa menina, dizer assim, na hora de fazer foi legal, né, mas agora você tá aí sofrendo, não sei o quê. Então, assim, é deslegitimar qualquer dor, qualquer sentimento que a menina esteja tendo ali, né, que é sim violência obstétrica, que seja também não disponibilizar medidas de controle da dor não farmacológicas, ou seja, né, que maneiras que as meninas possam controlar a dor que não sejam só através de remédios, então massagem, banho, exercício. Muitas vezes os profissionais da saúde vão negar isso para as meninas, ou não vão dar a medicação suficiente para as meninas. Enfim, tudo isso são formas de violência obstétrica, né? Assim, não estou dizendo que as meninas são mais suscetíveis, assim, meninas e mulheres são, né, suscetíveis à violência obstétrica, por isso que, mais uma vez, é tão importante reconhecer os direitos, né? Então, assim, é importante a gente se perguntar, né? Essas meninas grávidas, elas sabem quais são os direitos delas como mulheres grávidas? Como meninas grávidas, mulheres grávidas, essas pessoas reconhecem seus direitos, né, na gravidez? Então, assim, isso é muito importante. A gente também não tem algo, né, assim, voltado a essas meninas, um trabalho voltado a essas meninas, no sistema de saúde, tipo, então a gente vai tratar com uma linguagem mais diferenciada, mais acessível para essas meninas. Não, a gente não tem, a gente trata todo mundo igual e é isso, e entendeu, não entendeu também. Então, assim, é muito importante, né, que a gente fale sobre reconhecer esses direitos, né, como a Carol tá falando, né, nem as mulheres adultas se conhecem. Então, a gente fala sobre isso, né, porque na escola, por exemplo, as pessoas vão abordar isso, vão abordar esses direitos, vão abordar a questão da sexualidade, então, agora, na escola, assim, como é que essas meninas vão ter acesso, né, a esse tipo de informação também, muito importante a gente ressaltar. Trouxe um dado aqui também do IBGE, com questão da educação, como é que isso vai afetar a educação, né, que diz que meninas entre 15 e 17 anos, as meninas sem filho, 89% das meninas sem filhos, entre 15 e 17 anos, ficam na escola, enquanto as mulheres com filhos, nessa faixa etária, apenas 29% ficam. Então, é 29% contra 89%. Então, assim, como é que a escola está lidando, né, com esse recorte, com essas meninas que engravidam, com essas meninas que estão grávidas? Como é que está afetando a educação delas, né? Porque a gente fala muito da questão só do absenteísmo, né? Então, a gente fica naquela coisa mainstream, assim, né, mais falada de que, as meninas precisam estar na escola. Mas a gente está falando em quais condições elas estão, a gente está falando, mas ela está pensando em tantas outras coisas, será que ela está realmente ali presente, aproveitando aquela aula, sabe? Prestando atenção mesmo, tirando proveito. Então, assim, tem várias coisas, não é só questão de estar ali sentada, né? Tem tantas outras questões. E também gostaria de puxar uma sardinha para um último assunto, sobre essa questão, por exemplo, escolar e coisas que a gente não pensa muito. Eu trouxe também o tema da pobreza menstrual. Vocês vão entender também, porque eu trouxe esse tema depois, eu vou discutir um pouquinho com a Maria Antônia, os trabalhos que a gente vem fazendo com relação a isso. Mas, bom, o que é a pobreza menstrual, né? Pobreza menstrual não é só a falta de acesso a produtos de higiene menstrual, como muita gente acha, mas é também a falta de acesso à informação sobre o ciclo menstrual e também a falta de acesso ao saneamento básico. Então, pobreza menstrual vai ser tudo aquilo que vai impedir, né, essa pessoa que menstrua, essa menina, mulher que seja, essa pessoa que menstrua a ter um ciclo menstrual digno, né? Então, ter um ciclo menstrual saudável, que é uma questão também de saúde pública, né? Então, assim, a gente vai ver muitas vezes as meninas contendo sangue com pano rasgado, com meias. Mulheres no sistema carcerário, por exemplo, vão conter o sangue com miolo de pão. Então, quanto que isso não vai causar de infecções, né? Infelizmente, a gente não tem dados sobre isso, que também é um outro ponto importante. A gente não tem dados hoje no Brasil sobre a pobreza menstrual, né? Que vão linkar a pobreza menstrual com outros, enfim, indicadores básicos. Mas, assim, é importante a gente pensar nisso também, né? Porque se essa menina vai para a escola e não tem acesso a um absorvente, será que ela vai estar prestando atenção na aula ou ela vai estar só preocupada ali com o ciclo dela, né? Porque, será? E se manchar? E se acontecer isso e aquilo? Então, assim, tem várias coisas também, como pobreza menstrual, que a gente não pensa, que a gente não fala sobre, que a gente não tem nem dados, né, para falar sobre isso, e que vão afetar aí as meninas, né, majoritariamente, e que a gente precisa discutir, né? E que não é porque não acontece, mais uma vez, é porque isso foi naturalizado. E, bom, agora
eu gostaria de trazer também a Maria Antônia mais uma vez para falar para a gente sobre a questão dos direitos das meninas e dos recortes das interseccionalidades. Então ela vai falar, assim, tudo que a gente falou aqui, obviamente, vai ser agravado por certos recortes identitários. Então a Maria Antônia vai trazer aqui para a gente uma fala sobre alguns desses recortes. Obviamente existem muitos, mas ela vai trazer alguns aqui para a gente. Então, Maria Antônia, se você puder brilhar novamente, por favor. Obrigada, Helena. Então, gente, tendo em vista tudo isso que a Helena meio que assim, jogou em cima da gente, meio que foi um grande tapa coletivo na cara, eu mesmo já sabendo o que ela ia falar, eu ainda fico impressionada com os números. Mas os números ficam piores quando a gente vai fazer uma análise antropológica, sociológica e mesmo estatística, e levamos em consideração conceitos como raça e condição socioeconômica, né? Porque já que estamos fazendo um recorte de gênero, não podemos ignorar esses dois outros fatores, né? E também a questão de portadores de deficiências, né? Meninas portadoras de deficiência. E na questão da acessibilidade. A Carol até falou no início do encontro algo sobre nas cadeias não terem... Nas cadeias, não. Nas delegacias, quando iam se relatar casos de abuso sexual, não tinham intérpretes. E realmente, se você for parar para analisar por essa lupa todos os ambientes de sociabilidade brasileiros, e, enfim, você vai ver que, bom, qual lugar que você vai achar um intérprete acessível de Libras? Ou então, até vídeos no YouTube, gente, quais que tem audiodescrição. Então, à medida que vamos colocando essas lentes, né, que justamente são lentes, e aí a gente começa a perceber essa realidade distinta. E aí eu queria trazer dados também, eu gosto muito de dados é legal, apesar de ser de humanas, dados são bons, dão maior credibilidade ao que estamos falando. Eu gostaria de trazer um dado do professor José Francisco Soares, ele é coordenador na UFMG, ele é um grande entusiasta da educação, mas ele trouxe um dado que é muito interessante, que é justamente sobre, ele colocou, né, ele fez uma análise, enfim, estatística, e ele disse, na conclusão, que as meninas negras e pobres estão a 80 anos de distância de meninos brancos e ricos. E o que é que isso quer dizer e qual é a potência desse dado em anos? A gente percebe que justamente, né, nessas disparidades de oportunidade, de desenvolvimento, de autoestima, até, enfim, as probabilidade de sucessões dessas violências todas que foram elencadas pela Helena, a gente ainda tem uma diferença cronológica. E não é muito pensado. Não é muito pensado, porque imagine, um menino rico, branco, ele já teve o avô que fez universidade, ele teve o pai que fez universidade, talvez o bisavô que fez universidade. E ele já vem de um escopo familiar, né, enfim, que cronologicamente está à frente. E essa menina negra e pobre, bom, ela vive um Brasil totalmente diferente, né? Então, a gente tem que parar para pensar que nós estamos em 2020, né? A era digital, em que apesar de estarmos vivendo uma pandemia, né? O que é uma calamidade, mas a gente percebe muitas pessoas falando que nós estamos numa era em que o digital reina e que, enfim, nós estamos à frente do tempo e etc. Todas essas coisas meio midiáticas que eu fico meio... Mas aí a gente percebe que existem pessoas que vivem no Brasil em 1950, 1940. Meninas que, enfim, não vão à escola, que tudo que a Ana já falou, que sofrem violências, que casam cedo, enfim. E como que a gente vai fazer para que na linha cronológica essas meninas estejam a pé de igualdade? Porque é muito difícil vencer o tempo, né? A gente percebe isso. E é muito potente esse dado do professor Francisco Soares. Outro dado também que eu gosto muito de falar, trazer do IBGE, foi que a Helena falou sobre evasão escolar e também falou sobre escola. Eu vou fazer uma análise que eu acho muito interessante para vocês. O IBGE também, ele traz, né, na amostra de meninas e meninos, entre 14 e 20 anos, né? Aí ele diz que é menina e menino, né? Aí você já vê que é diferente a conotação. Então eu seria menina, tenho 20, seria menina. Aí ele traz de 14 a 20, dessa amostra, 20% abandonam a escola. Beleza.
E aí eles foram perguntar para esses 20% que abandonavam a escola a motivação. Na amostra dos meninos, a grande motivação era para trabalhar. Então, a gente tem que nos meninos de 14 a 20 anos, existe uma evasão de 20%. Desses 20%, eles vão para trabalhar. E na sua grande maioria eram meninos brancos, eles iam para trabalhar. Os meninos negros também iam para trabalhar. Desse grupo, as meninas, o grande motivo que superava gravidez, que a Helena muito bem falou, e também superava trabalho, era a falta de interesse. Sim, falta de interesse. E aí a gente se pergunta, mas como assim? E aí eu trago outro dado também que vai fazer a gente ter uma reflexão um pouco mais sofisticada sobre isso, né? Sobre essa falta de interesse. O PISA é uma sigla americana para o Programa Internacional de Avaliação de Estudante. O Brasil não faz parte do PISA, né, para variar, mas ele avalia de qualquer forma esses países, mesmo pertencendo ou não. E aí o PISA mostrou que as meninas têm a habilidade sociocomunicativa 1,6 vezes maior do que os meninos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as meninas conseguem trabalhar melhor em grupo, que as meninas conseguem desenvolver atividades coletivas melhor, né? 1,6 vezes melhor. Então, elas são líderes, né? Por assim dizer, se você quiser fazer essa interpretação. Elas são líderes potencialmente mais do que os meninos. Então, elas têm essa habilidade de sociabilidade maior. Mas aí você analisa outro dado. Como assim essas meninas que têm uma propensão maior à comunicação, à liderança, a desenvolvimento nessa área socioemotiva, tem a maior taxa de desistência escolar, de evasão escolar por falta de interesse, né? E aí a gente, observando pela lente de raça, de condição socioeconômica e também pela divergência de gênero, a gente pode observar que, por exemplo, o tema da pobreza menstrual está nessa falta de interesse. Como é que uma menina vai participar de uma aula se ela literalmente está sangrando, né? Enfim, como que ela vai participar? É óbvio que ela não vai querer ir para a escola. Quem que vai querer ir para a escola nessas condições? Se ela não tem água para, enfim, fazer a própria higiene menstrual, ela não vai. Então a gente percebe que ao mesmo tempo que as meninas têm um potencial gigantesco, que é mostrado por dados de 1,6 vezes melhor grau de sociabilidade, de propensão de gestão de projetos, de liderança, elas desistem. Elas não agregam a massa educada do Brasil. Então, isso é muito preocupante, principalmente quando a gente vai analisar meninas negras, que estão 80 anos atrás dessas pessoas, dos meninos brancos. Como que a gente vai fazer para que, cronologicamente, elas estejam a par e para que elas entendam os seus próprios... a sua própria capacidade, né? E aí eu acho que a gente vai linkar para o próximo tópico, que, mediante toda essa calamidade que a gente citou, existe esperança ainda. Eu não quero desestimular ninguém, fazer, enfim, todo mundo ficar meio depressivo, porque é triste, é realmente conflitante. Mas existe muita coisa a ser feita, tanto na lei, quanto pela sociedade civil, quanto justamente nas universidades, através desses espaços. E eu vou deixar a Helena falar, e depois acho que a gente vai fazer meio que uma dinâmica, ela fala, eu falo, não entendi muito bem, mas pode falar, Helena. Nossa, Maria Antônia, como sempre, perfeita. Mas foi exatamente o que você falou, isso linka muito com o nosso próximo tópico, né? Que a gente falou de problemas, mas a gente também quer trazer soluções, né? Então, assim, a gente agora vai meio que fazer esse bate-bola aqui de quais são as soluções, né? E assim, eu acho que importante isso que você estava falando da pobreza menstrual, né? Tipo assim, se essa menina tá menstruando, não tem como conter esse sangue, não tem como se lavar, né? Ter essa higiene básica, se ela não tem, porque, né? Isso é uma questão de direitos humanos, né? Então, assim, ter acesso a essa saúde básica, essa higiene básica. Se, por exemplo, não tem um banheiro adequado na escola para ela fazer isso, se ela não... Então, são, assim, várias coisas, como você falou. E, assim, a primeira coisa também que me pesa, assim, muito é a questão dos dados, né? A gente tem, assim, uma falta de dados relacionado a meninas muito grande, né? Então, assim, tem uma pesquisa muito interessante da Plan International que, se eu não me engano, em português chama Contando o Invisível.
E ela fala exatamente sobre essa importância de fazer dados desagregados, né? Disaggregated data, que vai falar sobre a importância de a gente não olhar só para esses grandes grupos como se fossem, crianças, um grande grupo, mas sim a importância de olhar como você citou esses dados, sabe? Esses dados desagregados de gênero, fazendo recorte de gênero, fazendo recorte de raça, de etnia, de várias coisas, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar, né? Será que esses dados estão sendo produzidos? Porque se a gente... Eu falei no comecinho para vocês que, assim, a literatura especializada foca muito desses grandes grupos como se não houvessem, né, recortes. Então é importante a gente começar aí, pessoal que está aí na faculdade aí produzindo coisas, tem interesse nesse tema, pensem muito, né, sobre essa questão da gente não ter dados, da gente não ter pesquisa. E quando a gente tem pesquisa sobre meninas, que citam meninas, é muito de uma maneira, assim, a estudar as instituições e as meninas como personagens secundários nessa história, né? Então a gente tem poucas pesquisas que focam nisso, focam no direito das meninas, focam nessas meninas como agentes mesmo, sabe? Enfim, isso eu acho algo extremamente relevante, sendo que a gente tratou, né, de tantos dados, tem tantas coisas ainda que a gente não sabe porque não existem dados. Então isso é uma das soluções, a gente, né, pesquisar mais sobre isso, a gente saber melhor sobre isso, porque, né, como bem diz o nome da pesquisa da Plan International, a gente não tem como contar o que é invisível, né? Então, isso é uma questão muito importante. E agora também eu gostaria de... Maria Antônia, tem mais alguma coisa para acrescentar antes da gente falar dos nossos trabalhos com Girl Up? Não, eu acho que o que eu posso explanar vai já conectar com isso. Então, acho que a gente pode sim prosseguir, né? Ok. Então, assim, uma outra coisa que a gente traz também como uma solução, a gente falou de tantos problemas, mas a gente queria falar de uma solução que foi, assim, idealizada, pensada e está sendo conduzida, assim, 100% por meninas, que é um movimento contra a pobreza menstrual, né? A gente deu o nome carinhoso de Meninas contra a Pobreza Menstrual, que eu e a Maria Antônia, a gente vem realizando com muitas outras meninas do Brasil inteiro, que são meninas que que fazem parte do Girl Up Brasil. Como eu disse no começo também, quando a gente estava se apresentando, o Girl Up é um movimento global da Fundação ONU pela Igualdade de Gênero, treina, inspira e conecta meninas do Brasil, do mundo inteiro, para que a gente possa se tornar líderes nas nossas comunidades e ativistas pela igualdade de gênero. E aí, assim, a gente... Como começar a história, né? Começar a história, eu sempre começo falando de Maria Antônia, porque, né, obviamente, foi aquela faísca, assim, né, que começou isso. Então, só para antes da gente entrar no tópico, vou falar para vocês o que acontece quando a gente investe em meninas, o que acontece quando a gente investe na liderança das meninas, o que acontece quando a gente tem organizações como o Girl Up que dão um espaço para as meninas falarem, que valorizam as vozes das meninas e que falam assim, ei, esse espaço aí, ó, tá aí para você ocupar. Viu? Basicamente, que eu acho que é uma das grandes coisas que a gente aprende com Girl Up, as conexões, enfim, né? Só conheço Maria Antônia por conta do Girl Up, a gente tem essa amizade por conta do Girl Up, então assim, qual é a consequência disso, né? O que acontece então quando a gente investe nas meninas? Maria Antônia, comece contando o comecinho aí, como é que surgiu essa ideia, né? Como é que esse movimento então de meninas contra a pobreza menstrual começou, Maria Antônia? Com uma mensagem no grupo do WhatsApp. Antes de falar, assim, acho que sobre o movimento mesmo, eu vou explicar só brevemente o meu papel no Girl Up, como que eu conheci você, né, Helena, que foi justamente quem me falou. Então, eu venho de eu vou, enfim, mostrar uma perspectiva pessoal aqui. Eu venho de um colégio militar, eu fiz um concurso quando eu era muito jovem, eu tinha 11 anos, prestei concurso para o colégio militar, foi orgulho da família na época, e todo mundo falou, nossa, Maria Antônia agora tá no colégio militar, venceu na vida, vai virar milico, vai ser ótimo. Enfim, foi um grande tempo a minha vida, assim, de 11 até 17, 18 anos, quando terminei o colégio, foi justamente querer ser militar. Só que dentro desse colégio, eu sofria muitas, agora eu percebo isso, microviolências. E eram violências de gênero e de raça. Porque, enfim, eu tenho esse cabelão todo aqui, todo mundo fica, tipo, elogiando e falando, nossa, que lindo, que super cabelo. Só que no militar era um fator de brigas e de, enfim, dizerem que eu não estava anseada direito, que eu não cuidava da minha apresentação pessoal,
enfim, muitas violências mesmo explícitas e, enfim, institucionais, de certa forma, né? Então, eu acho que eu pego o conceito do Adilson Moreira de discriminação direta e indireta. Sim, literalmente falavam que, tipo, eu tava suja. Era essa conotação que dava. E eu, enfim, eu percebi isso, né? E eu via que outras meninas também na minha escola queriam assumir os seus cabelos black e estavam passando pelo que a gente chama de transição capilar, que é um momento, eu passei pela transição capilar, é um momento que a gente até percebe pelo recorte de raça, né? A gente percebe que é uma coisa que muitas meninas negras sofrem, na questão da autoestima. A gente é muito subrepresentada na mídia, a gente é muito subrepresentada em espaços de poder, enfim, a subrepresentação para meninas negras é gigante, quando você vai fazer o recorte de, enfim, portadores de deficiência também é bizarro, e eu não fazia parte do padrão militar. E aí, enfim, eu tentei lutar contra o sistema do colégio, tentei fazer um novo código de uniforme, né, prevendo o cabelo black, prevendo o cabelo com tranças, mas não foi aceito, não foi nem ouvido. Eu sofri muito, tipo, sofri demais. E aí eu procurei projetos que eu pudesse me engajar. E aí, de certa forma, foi como eu conheci a Helena, e ela me falou sobre o Girl Up. E assim, eu comecei a meio que fazer um clube um clube secreto na escola, né? Utilizando a fachada institucional de uma organização da ONU, porque, enfim, as pessoas do colégio valorizavam isso, né? Porque é uma instituição internacional falando sobre uma coisa, só que na verdade eles mesmos estavam reproduzindo essa violência, né? Então, quando eu cheguei com o projeto da ONU, todo mundo deixou eu falar. Agora, quando eu falava que estavam sendo racistas comigo, explicitamente com outras meninas também, tanto no código como, enfim, pessoalmente, falando, nossa, Maria Antônia, que cabelo é esse? Então, meu Deus, corta esse cabelo. Então, nossa, tá parecendo um menino. Gente, foi muito triste minha transição capilar, foi muito triste mesmo. Foi péssimo. Eu falo agora meio assim, rindo, mas foi muito ruim, foi muito nebuloso. E aí eu descobri o Girl Up, né? E isso me fortaleceu no sentido de que eu conheci outras meninas que estavam se engajando em lutas muito maiores do que as pessoais. Só que uma coisa que eu aprendi nesse curto tempo é que primeiro a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, e é uma coisa que a gente não trabalha, e assim, eu falo mulher porque eu falo da vida toda, né? Da cronologia inteira. E aí eu volto para a coisa do check-in. Gente, o que a pré-adolescência significou pra gente, né? Medo, sabe? Tipo, é traumatizante. Descobertas. Que descoberta que eu fiz? Cara, eu descobri com 14 anos que eu vivo numa sociedade extremamente racista, que me consideravam feia, que meu corpo tinha que determinado padrão, que eu tinha que seguir determinado papel de gênero, etc. Quando a gente vai descobrindo isso, se a gente não surtar um pouquinho, eu acho que você é louca se você não surtar um pouco. Você tem que surtar, porque não faz muito sentido. E tem um grupo de meninas internacionalmente e no Brasil também que falavam sobre isso e falava, cara, eu entendo o que você está passando, mas a gente não precisa aceitar isso. Foi muito significativo. E aí, brincando com o que a Helena falou, né, depois, assim, formulando projetos em Salvador, eu fui para São Paulo, tive a oportunidade de ir para São Paulo, de falar com outras meninas de São Paulo, conheci a Helena pessoalmente, né, que a gente era meio que web amiga, e, enfim. Na faculdade, eu já cheguei com um empoderamento muito maior, né? Eu já cheguei com uma visão do tipo, eu não vou ter vergonha de falar, eu não vou ter vergonha de quem eu sou, eu não vou ter vergonha da minha aparência, por mais que às vezes eu sinta isso, eu tenho que reafirmar para mim mesma que eu não posso ter. Porque uma coisa que eu lembrei, né, que o Girl Up me deu uma mentoria, do tipo, a Letícia Bahia, coordenadora do Núcleo Nacional, ela falou para mim que eu falava muito bem. E eu ficava, ai, nossa, sério, Letícia, você acha que eu falo bem? Ela falou, não, você fala muito bem, você tem o dom da palavra. E eu falei, pô, mas às vezes eu me seguro para não falar porque eu tenho medo, porque eu acho que, tal menino fala melhor que eu. E a gente percebe na faculdade que os homens falam muito mais, porque aquele espaço é natural deles. É como se pertencesse, então eles nem pensam muito. Eu, para falar, a gente levanta a mão, fica meio tímida, fica tipo, ai, será que o professor vai ceder a palavra? E eles não, eles só falam. E aí, quando a gente percebe isso muito jovem, menina, a gente já chega na universidade com um olhar totalmente diferente. Então, eu cheguei na universidade e falei, cara, eu já quero fazer iniciação científica sobre o papel das meninas aqui. E aí eu comecei, tipo, sabe, muito louca, assim, mal chegou, já quer sentar na janela. Mas foi porque eu falei, cara, eu preciso, eu acho que não vai fazer sentido minha vivência aqui se eu não estudar o que eu acho que faz sentido.
né, que condiz com a minha história. Então, eu percebi que a minha perspectiva como mulher negra, nordestina, naquele palco ali da São Fran, que é tipo, onde vieram 13 presidentes e uma coisa meio louca, uma aristocracia paulista que eu não fazia ideia, todo mundo tem sobrenome de italiano, todo mundo tem uma família, e eu, tipo, sei lá, eu não sei, eu provavelmente sou filha, sei lá, neta de escravo, não sei de onde eu vim. Minha história foi roubada, você sabe de onde você veio ou não. Então, eu vim muito com essa coisa forte de que a minha fala é muito importante, porque ela nunca foi colocada em questão. Então, as meninas, elas precisam ser ouvidas, né? E aí eu falei pra Helena, falei assim, Helena, tô estudando aqui o que eu posso fazer pra mim ser, e eu tive uma ideia fantástica. Na verdade, eu vi que a tributação dos absorventes, ela é bizarra no Brasil. E aí eu joguei isso no grupo e falei, gente, a gente precisa mudar a tributação do Brasil. Olha que loucura. Primeiro ano da faculdade, sabia nada de nada, nunca deu tributário, nunca viu nada. Já falei, gente, a gente precisa mudar a tributação do Brasil. Então, tipo, entende? Tipo, a potência que é, desde cedo, ter uma conexão com meninas que compram sua ideia e falam, não, vamos fazer mesmo, acho que a gente tem que fazer isso mesmo, acho que a gente tem que lutar contra o colégio que é racista, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha de arrecadação, e acho que a gente tem que realmente pressionar deputado, vereador, e enfim, para que eles legislem sobre isso. Eu acho que a gente pode, né, não do tipo, eu acho que você devia ficar um pouquinho calado, assim, fica no teu canto, sabe? Não, é muito importante. E aí eu cheguei, acho que a gente tem que mudar a tributação do país. Porque os absorventes são taxados como cosmético, como perfume, né? Gente, sério, absorvente como perfume, pelo amor de Deus. Sim, que perfume, na minha concepção, é essencial também, mas a gente vai entrar nesse mérito. Mas eram taxados como cosmético, com, sei lá, com coisas fúteis. Sendo que não é. É essencial, devia estar na cesta básica. E isso me veio muito mais por causa da questão da pandemia, né? Porque eu via as cestas básicas e eu via que os absorventes não eram inclusos. E aí eu joguei isso no grupo e a Helena conduziu as meninas de maneira geral, a Letícia também, e aí criou-se um movimento muito maior do que eu tinha pensado, né? Eu cheguei assim, tipo, vou fazer uma iniciação científica, e aí agora a gente tá, tipo, vamos mudar o mundo, sabe? Muito doido mesmo. E eu acho isso muito legal, e acerca da minha IC, eu tô esperando aí um professor aceitar, né? Mas, enfim, a gente não pode chegar sentando na janela, mas eu acho que vai dar pra frente. E aí eu acho que a Helena pode continuar falando sobre o movimento em si. Só para complementar, Maria Antônia, o que você estava falando, eu não te cortei não, né? Porque deu uma Não, travada aqui amiga. no meu. Ah, tá. Bom, o que você estava falando, assim, cara, a sua história é muito potente, eu me arrepio todas as vezes que eu escuto. E isso, eu gosto muito que você conta, porque, assim, foi literalmente uma mensagem no grupo que a Maria Antônia enviou falando assim, gente, estou indignada com isso é um absurdo, isso não pode continuar, vamos fazer algo. Acabou aí. Ela enviou isso, menina, assim, aconteceu algo que a gente nunca nem imaginou. Porque, assim, como ela falou, a gente falou assim, então beleza, o problema é a legislação, então vamos mudar isso aí. Mas aí a gente percebeu, né, que, tipo, pô, vai ser bem difícil, não é fácil, a gente vai precisar de muita ajuda e tal. O que a gente pode fazer agora? Foi o nosso pensamento. Então a gente, como a Maria Antônia citou, ela observou que nas cestas básicas, o absorvente não estava, nas cestas básicas distribuídas durante a pandemia, né, o absorvente não estava sendo incluído. Então como é que esse produto ia chegar nas pessoas, né, que mais precisavam? Não estava chegando, né? Esse é o grande ponto. E aí a gente falou assim, não, vamos então organizar uma arrecadação desses produtos. Né? Então, assim, foi algo surreal. Porque a gente falou com a Letícia, né, que é a coordenadora do Girl do Brasil, então a gente conseguiu unir nessa nossa primeira campanha, que a gente chamou de hashtag Absorvente Urgente, com o intuito de arrecadar esses produtos, ou arrecadar dinheiro para comprar esses produtos, para que a gente pudesse doar para organizações que estivessem doando cestas básicas durante a pandemia, para que esses produtos fossem incluídos lá. Nessa nossa primeira campanha, hashtag Absorvente Urgente, a gente teve mais de 15 clubes, foram 7 estados brasileiros participando, 4 regiões brasileiras, e no final a gente conseguiu arrecadar mais de 60 mil produtos, gente. Foi, assim, algo surreal, 60 mil produtos, mais de 20 organizações que a gente conseguiu doar.
Então, assim, foi algo muito incrível e foi algo, assim, que a gente achou que, sabe, ia ser isso, assim, sabe? A gente arrecada e é isso. E aí, isso instigou a gente a pensar cada vez mais, né? Pelo menos o meu clube, né? Porque eu também tenho um coletivo Girl Up. E o meu clube ficou muito animado com aquilo. A gente pensou assim, beleza, e qual é o próximo passo, né? E era exatamente o que a Maria Antônia trouxe primeiro, a questão da legislação. E em vez, né, daquilo assustar a gente, aquilo motivou a gente. Então, assim, a gente já fez algo impossível, né? Então vamos fazer outra coisa impossível, que é mudar a legislação, que é criar projetos de lei. Alguém perguntou aqui, só para fazer um parênteses, os clubes Girl Up que eu tô falando aqui são os coletivos Girl Up. O meu coletivo chama Girl Up Somos Plurais, girlup.sp no Instagram. O da Maria Antônia, fale o nome do seu. É o Como Roda achar no Baiana. Instagram. É o Girl Up Roda Roda Baiana. Baiana. É isso, galera. Se vocês seguirem @GirlUpBrasil, vocês vão achar todos os coletivos lá. Mas, bom, e aí a gente começou a pensar nesses projetos de lei. Hoje, a gente já aprovou uma lei no Rio de Janeiro para incluir os absorventes nas cestas básicas, ou seja, torná-los produtos essenciais e não mais produtos cosméticos, né? Então, assim, a gente conseguiu aprovar essa lei no Rio de Janeiro. Hoje, a gente já tem 5 outros PLs, projetos de lei, protocolados em outros estados. A gente já tem em outros 9 estados projetos de lei sendo desenvolvidos. E, assim, 100% meninas, sabe? A Letícia, obviamente, ajuda a gente, a Carol ajuda a gente, muita gente ajuda a gente, né? É uma rede de solidariedade. Mas, assim, é muito sobre esse protagonismo das meninas e sempre ter a voz das meninas. E quem é que tá chegando lá e batendo na porta dessas pessoas, desses deputados estaduais, federais, que seja, são as meninas, né? Então, assim, isso é muito legal participar desse movimento que está sendo liderado por meninas, né? De uma rede, de um negócio que está acontecendo nacionalmente. Né? Então, assim, é isso que a gente queria falar, por isso que a pobreza menstrual pra gente é tão importante, é tão relevante, a gente tá falando sobre isso agora. E, assim, a gente se empolgou muito, mas a gente queria deixar também uns minutinhos para vocês fazerem perguntas, para vocês compartilharem experiências, assim, sintam-se 100% à vontade para vocês compartilharem coisas com a gente aqui ou fazerem perguntas pra gente, qualquer coisa. Essa parte não vai ser gravada, pelo que a Carol falou. Aí depois, não sei se ela vai querer que a gente faça um final, assim, bonito para aparecer na gravação. Não sei como é que vai ser. Enfim, Carol, diga, mas eu sei que a parte que vocês forem compartilhar, não se preocupem que não será gravado e colocado no YouTube, que não sei em que plataforma que isso vai ser compartilhado depois. Carol. Tem também o check-out, né, gente? Deixa eu tentar fazer uma conclusãozinha só para ir pro vídeo, né? E aí eu vou tentar correr, está limitadíssimo de tempo. Meninas, se passar um pouquinho, tenham paciência, porque o assunto é muito extenso, como vocês puderam ver. Então, tenham um pouquinho de paciência, aguentem um pouquinho. Então, meninas, eu queria agradecer Carol, você demais. tá travando um pouquinho. Tá travando? Que chato. Vou tentar... Não, começa de novo. Agora deu tudo certo. Agora a gente tá ouvindo, mas é que tava travando um pouquinho no começo. Vou tentar me mexer menos, que eu descobri que quando se mexe menos, acho que trava menos. Meninas, eu queria agradecer muito a participação de vocês, tudo que vocês trouxeram de relevância para o debate. Muitas das questões eu conhecia, mas eu acho que trazendo com a ótica de vocês fica muito diferente, e assim, traz uma riqueza de detalhe que em muitas questões eu não tinha notado ainda, sabe? Então, assim, eu tenho demais a agradecer, eu acredito que tem enriquecido demais a experiência de todas as mulheres que estão aqui assistindo, de todas as extensionistas, e, em geral, eu sinto um pouco de desesperança quando eu vejo tantos meninos, adolescentes, sendo machistas, sendo super reacionários, tendo posições agressivas e cruéis na internet. Mas olha, quando eu olho para vocês e para todas as meninas do Girl Up, e todas as meninas que estão pelo Brasil fazendo acontecer tanta coisa, não só em prol do direito das meninas, mas sim fazendo em prol do direito de todas as crianças, dos adolescentes, das mulheres, direitos das pessoas. Porque, como foi muito falado, a gente está falando sobre direitos humanos, a gente está falando de todas as pessoas. Quando eu vejo tudo isso que vocês fazem, assim, me dá um ânimo, sabe? Me dá uma alegria, uma esperancinha, sabe, na humanidade. Então, meninas, olha, parabéns por todo o trabalho que vocês
fazem, por tudo que vocês colocaram aqui. Foram considerações brilhantes, com implicações, eu acho que para todas nós, em termos de reflexão, que são incríveis. Nossa, parabéns. Eu agradeço demais a todos que estiverem assistindo esse vídeo. É um prazer enorme contar com vocês. A gente sempre vai ter material sendo disponibilizado nas redes do Economia e Feminismos. Continuem assistindo outros vídeos e em breve mais materiais. Obrigada.